2 Coríntios capítulo 5. A gente recitou aqui versículo 20. Constrangidos pelo amor. Os irmãos sabem, eu sou um grande fã de cinema. Eu gosto muito de ir ao cinema, de ver filmes. Um dos filmes mais bacanas que eu gosto de ver é Os Vingadores Unidos. Então, basicamente, a história de um monte de super-herói que é convidado lá pela SHIELD para poder, né, numa proposta, defender o planeta. Mas eles estão lá, cada um na sua vaidade, cada um se achando um mais importante do que o outro. E tal, até o momento que eles sofrem um ataque lá e o amigão deles lá, que é o agente Calço, então morre. Né? E aí, a partir daquele evento, os Vingadores se unem contra aquele inimigo comum que matou o amigo deles. Então, constrangidos pelo sacrifício do amigo, eles vão, se unem para poder enfrentar aquele inimigo comum. 2 Coríntios 5 começa lá no verso 11, um bloco que começa no verso 11 e vai até o capítulo 6, versículo 2. E Paulo fala a respeito do ministério da reconciliação. Assim está na minha Bíblia com uma subdivisão. Talvez na sua esteja diferente hoje as questões das versões. Amém? Aqui eu uso a Nova Versão Internacional, está aqui em cima do versículo 11, o ministério da reconciliação. E Paulo vai trabalhar essa ideia de nós estarmos nos reconciliando com Deus. Mas no verso 14, ele usa uma expressão que serve como título desse sermão dessa noite, mas que é também o fundamento, a base ou a essência daquilo que ele quer trabalhar quando fala de reconciliação, que é o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E essa é a motivação, o princípio de toda a ação daqueles que são representantes ou embaixadores de Jesus Cristo, o amor de Cristo. É claro que a ideia de embaixadores se aplica a todos os crentes. Essa organização Embaixadores do Rei, que trabalha com o menino, se apropriou desse título, né? Mas, na verdade, todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos embaixadores em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Então, quando Paulo escreveu lá, ele não estava pensando numa organização batista para meninos, ele estava pensando na igreja, todos nós. E nós, então, só agimos, só estamos atuando porque nós somos constrangidos, nós somos coagidos, nós somos intimidados por esse sacrifício de amor de Jesus. Sacrifício de amor de Deus por nós, quando Ele envia o seu próprio Filho para que na sua morte e ressurreição nós pudéssemos ter vida. E esse sacrifício de Jesus na cruz produz em nós algumas consequências que nós veremos dentro desse bloco de textos, de versículos que começam no versículo 11. E o primeiro apontamento que eu posso fazer a respeito desse tema é que o amor de Cristo nos constrange. A partir disso, todos nós morremos. Está com sua Bíblia aberta aí? Então vamos ler aí no verso 15. Ele diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O texto mais conhecido da palavra de Deus é João 3,16, mas os versículos seguintes ao 3,16 também tem uma importância enorme para que a gente possa ter um entendimento mais claro sobre essa questão. Diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando Jesus Cristo veio e ele se sacrifica naquela cruz, ele faz isso por amor a todos nós, indistintamente. Todos nós, independente de quem somos, da nossa condição, somos alvo desse amor, desse sacrifício de Cristo na cruz. Não importa se somos homens ou mulheres, negros ou brancos, ricos ou pobres, todos nós somos alvos desse grande amor de Jesus na cruz. Ele morreu por todos nós, indistintamente. Mas, paradoxalmente, este sacrifício, esta morte, gerou uma realidade, ou melhor dizendo, gerou duas realidades espirituais distintas, de salvos e perdidos. O texto declara e diz: olha, aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que reconheceram este sacrifício, estes são os salvos. E aqueles que ignoram este sacrifício, aqueles que não desejam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, esses são os perdidos. E é por isso que quando Paulo trabalha no texto, ele diz a respeito do amor de Cristo que nos constrange, ele diz: olha, a partir disso todos morreram. E o verso 15 de 2 Coríntios 5 diz que aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eles abriram mão dos seus próprios desejos, das suas vontades, abriram mão da sua própria vida para poderem viver a vida segundo as orientações do Senhor. Paulo mesmo vai dizer: a vida que eu agora vivo não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse é o ideal do Senhor para nós, que cheguemos a esse mesmo ponto em que Paulo diz, e a gente possa também dizer: olha, a vida que agora eu vivo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nesse aspecto, nós também, crentes, morremos para os nossos próprios desejos, para a vontade da carne, para vivermos uma vida segundo as orientações do Senhor. Agora, isso é difícil, porque hoje pela manhã a pastora Marta nos abençoou muito, e um dos pontos que ela trabalhou foi que seguir a Cristo exige sacrifício, mas o Senhor abençoa e faz com que nós possamos ver o impossível, porque Ele é conosco. Amém? Mas abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vida do Senhor Jesus, irmãos, exige renúncia, exige sacrifício que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Porque a vida vai nos levar por caminhos em que a gente vai acabando se adaptando e nos moldando aquilo que, conforme as coisas vão se apresentando. De repente alguém tem ali um comércio, e naquele comércio, se você começa a fazer as coisas da maneira correta, você começa a perceber uma série de empecilhos, e às vezes você precisa se esforçar um pouco mais para poder regularizar todas as coisas ali e andar da maneira correta como deve ser. Mas o caminho mais fácil sempre se apresenta. Então, você às vezes vende um produto sem emitir uma nota fiscal, você às vezes pega aí naquele comércio que você não omite algumas questões. Na nossa vida mesmo, várias vezes surge diante de nós alguns dilemas que são do dia. Os irmãos, a maioria aqui sabe, alguns não, nem todo mundo conhece, né? Mas eu sou policial militar, e dentro da nossa atividade
exigido de nós em alguns momentos a atitude, energia, né? Então que pode parecer que como que, né, um crente pode ser policial e se em algum momento ele tem que usar de força e energia para conter ali uma violência que está sendo, um crime que está sendo praticado. Mas faz parte da profissão. Se você faz aquilo dentro do profissionalismo, na maneira como que deve ser feita, né, não é errado. Mas existem outros caminhos que se apresentam que, de repente, alguém vai, né, seguir aquele caminho porque ele é mais fácil, mais simples, e aí, né, acaba você não sendo a expressão daquilo que Jesus fez na sua vida. Então o sacrifício de Cristo apresentou essas duas realidades: a realidade de quem se propôs a viver a vida do Senhor e por isso perdeu sua própria vida, e aquele que não aceitou a Cristo, e esse então morto em seus erros e seus pecados, condenados por Ele. Mas uma segunda consequência de que o amor de Cristo nos constrange é que nós não consideramos as coisas do ponto de vista humano. E aí no verso 16 diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E ao analisarmos uma questão qualquer, não devemos fazer isso com os olhos humanos, porque nossas decisões podem não ser as mais adequadas e normalmente não são. Mas quando analisamos constrangidos pelo amor de Cristo, pensamos no que Ele mesmo faria em nosso lugar. E é interessante que há um livro antigo, em Meus Passos, o que faria Jesus. Essa é uma pergunta interessante que a gente devia se fazer todo dia. Em meus passos, o que faria Jesus? Porque em muitos momentos a gente deixa que o velho homem tome o lugar, e certamente aqueles passos Jesus não daria. Será que a gente considerasse que Jesus está no banco do carona do carro, a gente dirigiria da maneira como a gente dirige? Ou se a gente considerasse que Jesus está do outro lado do WhatsApp, nós escreveríamos algumas coisas que escrevemos, ou mensagem que mandamos, se considerássemos que Jesus está do outro lado do WhatsApp? Ou nós veríamos as coisas que vimos na internet considerando que Jesus está do nosso lado? Ainda no verso 16, Paulo diz: ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E por que Paulo fala assim? Porque ele está falando de si mesmo, da sua relação com Jesus, da sua experiência com Deus. Porque quando nós vamos ao livro de Atos, nós vamos encontrar o jovem Saulo, fariseu, doutor da lei, que perseguia os cristãos, porque ele considerava que aqueles que seguiam uma nova seita, aqueles que seguiam a Cristo, eles eram inimigos do judaísmo. E ele, como um bom judeu, ele precisava tomar uma atitude que pudesse impedir o crescimento daquela nova seita, daqueles seguidores de Jesus Cristo. E ele então, a Bíblia fala que ele consente na morte e assassinato de Estevão. E a partir daquele momento ele então tem autorização das autoridades religiosas, recebe cartas para que ele possa ir a outras cidades também, perseguir, prender, torturar e matar cristãos. E indo para Damasco, colocar em prática os seus planos, ele tem um encontro com Jesus Cristo.
E a partir daquele dia, tudo na sua vida se modificou. Ele fica cego durante 3 dias. E quando a sua missão é devolvida, Paulo já não mais enxerga a vida como ele enxergava antes. Agora ele tem novos olhos, ele tem um novo olhar, uma nova perspectiva, porque ele já não vê as coisas mais da maneira como ele via antes, sob o olhar humano, mas agora ele tem a mente de Cristo. Aquilo que chamamos de metanoia, mudança de mente. Por isso que Paulo diz, olha, antes eu considerava as coisas de maneira humana, mas um dia eu entendi que aquilo estava errado e eu mudei a minha perspectiva, a maneira como eu olho as coisas. Irmãos, todos os dias surgem desafios tremendos na nossa vida e a gente precisa enxergar esses desafios não do ponto de vista humano e pensar, não, esse problema aqui eu consigo resolver porque eu sou capaz de resolver. E esse outro problema aqui eu não sou capaz de resolver, mas eu vou contratar alguém que possa resolver esse problema para mim. Mas a gente deve fazer esse exercício de tudo colocarmos diante do Senhor, como no início do culto aqui falamos. Das questões mais simples até as mais complexas. Colocar sob o crivo do Senhor, para que Ele possa dar o seu parecer a respeito daquilo. Isso nos fará muito bem, porque quando eu jogo a carga do problema sobre os meus ombros, eu assumo a responsabilidade de resolver aquilo. E aí, se porventura eu não consigo resolver, eu me sinto frustrado, e decepcionado e entristecido. E se eu porventura conseguir resolver, eu vou sentir vaidoso, porque eu, na minha condição, fui lá e resolvi. E eu não dou os méritos ao Senhor. Mas quando eu deixo que Deus faça a sua parte, independente do resultado, eu entendo que aquilo é a vontade de Deus. E tem uma música que se canta muito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Isso traz para a gente tranquilidade e paz. Porque a gente entende, olha, eu fiz a minha parte, eu me esforcei para chegar lá, mas se eu não cheguei, porque não foi da vontade de Deus, uma outra hora, a coisa vai acontecer, mas vai ser no momento certo, no momento de Deus. E no momento que aquilo acontecer, os méritos serão do Senhor, a glória será dele, e tudo será maravilhoso. Mas nós seres humanos somos muitas vezes incompreensíveis nas nossas atitudes, né? Luciano falou, né? Mês que vem tem congresso de embaixadores. E eu me lembro num congresso de juventude, a gente levou uma galera boa aqui da igreja. E aí houve um problema lá, né? Alguém sujou o alojamento todo de tinta. E aí sujou roupa de não sei quem, toalha de não sei quem e tal. E naquele congresso eu tinha ido e levei o Lucas. E eu já estava no meu quarto, já quase dormindo já. E o Lucas já estava dormindo. E aí foram chamar o pastor ministro para resolver o problema, né? Aí é interessante que alguém falou assim, João Marcos, o pastor Weber, quando ficou sabendo, falou assim, chamaram o pastor ministro para resolver o problema, que diferença, né? Que antes o problema era ele que arrumava o problema, né? Agora ele está lá para resolver. Então é metanoia, irmãos, é mudança de mente, é assim que funciona. Um dia eu já fui problema, hoje eu sou solução. Aí me chamaram lá. Aí, pastor, tem um problema aí que alguém foi lá e sujou o alojamento todo, sujou de tinta e tal. Aí
Você, meu irmão, mas então foi o seguinte, o garoto, meu filho está dormindo aqui, não posso deixar ele aqui e tal. Chama alguém para ficar com ele aqui que eu vou lá resolver. Aí resolveu chamar todos os meninos e ficaram ali embaixo do monte pirocário, ali estava aquela cabine, né? Ficou todo mundo ali, aquela galerona assim, né? Aquela rapaziada. Aí, né? O policial falar, né? Escuta aqui, vou dar uma oportunidade para quem fez se apresentar. E aí quem vier aqui se apresentar, a gente vai aplaudir, porque se arrependeu de ter feito e a gente não vai fazer nada. Agora, se não aparecer ninguém aqui, eu vou revistar a bolsa de todo mundo. E a hora que eu achar, eu vou chamar o camburão aqui e já botar na caçada para levar a delegacia. Aí, já teve uma turma que puxou. Vai que é, pastor? Sei lá. Ele estava entre a gente resolve tudo. E aí, daqui a pouco eu caí na besteira de falar assim, né? Inclusive, vou revistar também a bolsa dos meninos do Braga. Eu sei que não foram eles. Mas eu vou revistar a bolsa deles, mas eu sei que não foi porque para eles não bota a mão no fogo. Aí ninguém apareceu, eu falei assim, já que ninguém apareceu agora, eu vou revistar, hein? Na hora que eu achar, você vê só quem achar. Aí, vamos lá para o alojamento começar a revistar, daqui a pouco, pastor, já acharam, já o responsável se apresentou lá e tal. Aí que era, eu tinha sido um menino aqui da igreja. Mas agora, pode ir todo mundo embora, só fica os meninos da igreja aqui. Aí, a gente conversou ali, deu uma bronca neles e tal. E a gente identificou quem era o mentor daquilo, né? Quem foi o mentor? Teve o mentor, né? E aí, a gente trabalhou e na semana seguinte, ou 2 semanas depois, a gente teve um impacto radical. E aquele menino que tinha sido o menino da dificuldade foi no impacto, irmãos, ele voltou de lá, já assim, né, realmente impactado, transformado por Deus. E o menino, uma bênção aqui na nossa igreja, irmãos. O menino ajuda, o menino é liderança aqui, a gente louva ao Senhor por ele. A gente precisa compreender o que acontece. A gente precisa saber, né, o momento de apertar ali, mas o momento também de abraçar. Porque a gente não pode pensar as coisas de maneira humana. Errou, vamos punir, porque é assim que se faz, é assim que a gente vai corrigir. Não. Quando a gente pensa nas nossas atitudes, como Jesus faria, a gente faria diferente, com certeza. E é claro que a gente tem que repreender, mas a gente precisa amar acima de tudo. E por mais que algumas pessoas queiram relativizar o amor de Deus, dentro do aspecto do amor de Deus há também a repreensão e a justiça e a correção, porque o Pai que ama corrige. E Deus não permite que a gente fique aí fazendo qualquer coisa, vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Ele não nos deixa de amar por isso, mas Ele corrige, porque Ele não quer que a gente ande conforme os seus desígnios, conforme a sua vontade, o seu querer. Aí Paulo diz no verso 17 o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E é justamente aí que o nosso ego, a nossa vontade, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. E a gente entende que as coisas velhas se passaram e surgem coisas novas na nossa vida. E na verdade não há condenação sobre nós, porque águas passadas não movem moinhos. No dia que eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me torno uma nova criatura. As coisas que antes eu pratiquei, me arrependi, e Deus não se lembra mais dela. E Deus coloca diante de mim, de você, uma nova estrada, um novo caminho, para que ele possa ser percorrido com alegria, com satisfação, lutando, é verdade, mas vencendo todo o tempo, porque é assim.
que Ele estabeleceu as coisas, porque as coisas não podem vir de graça para a gente. Eles precisam ter uma luta ali, porque na luta a gente tem um aprendizado, a gente vai tendo experiências com o Senhor, e a gente vai avançando, experiência. E aí qual é o mérito nosso nisso, irmãos? Não há mérito nenhum. O verso 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo alcançar, tudo aquilo que eu consigo conquistar, toda boa obra que eu possa vir a fazer, não há mérito em mim, mas no Senhor. E louvado seja o nome dele, porque eu já morri para as minhas próprias vontades, dei lugar às vontades do Senhor. Um dos ideais dos embaixadores é esforçar-se por uma vida digna de um embaixador do rei. Cada um de nós precisa se esforçar para viver sim uma vida digna de um embaixador do rei. No verso 19 diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus toma a iniciativa na redenção, mantendo-a e levando-a a término. Nós que fomos contemplados pela reconciliação divina, temos o privilégio e a obrigação de sermos agora arautos, anunciadores, instrumentos nas mãos de Deus para ministrar esta mensagem da reconciliação ao mundo inteiro. O pecado que nos faz tão mal, ou nos faz muito mal, porque é ele quem nos afasta de Deus. Mas há um aspecto interessante no pecado. O pecado nos dá a oportunidade do arrependimento. E toda vez que eu me arrependo, me torno mais humilde e mais manso. Por isso temos a mensagem da reconciliação, porque nós já passamos por um processo de transformação, de renovação da mente, experimentar coisas novas. E por isso nós, na condição de embaixadores, de representantes do Senhor Jesus Cristo, nós temos esta obrigação de ajudarmos a outros também a encontrarem esse mesmo caminho que nós encontramos. Mas em terceiro e último lugar, o amor de Cristo nos constrange, e por isso nós exercemos o nosso ministério como embaixadores em Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz sobre esse ministério que é de anunciar a reconciliação do homem com Deus. Por isso nós dizemos: olha, reconciliem-se com Deus. Reconciliação é a eliminação da inimizade entre o ser humano e Deus por causa do pecado. E pode parecer arrogância, porém constrangidos pelo amor é que fazemos não uma intimação para que se convertam as pessoas, mas é sim uma súplica, um pedido de amor fraterno. Porque nós sabemos o quanto o pecado nos faz sofrer, o quanto é difícil viver uma vida afastada do Senhor. E alguns acham assim: vocês crentes são tão certinhos, vocês se acham melhor do que os outros. E não é essa a perspectiva. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos um relacionamento com Deus. Nós entendemos que é preciso arrependimento, é preciso pedir perdão, é preciso receber a Cristo, para que tenhamos uma nova vida, uma vida eterna. E é posto sobre nós essa responsabilidade de anunciarmos às pessoas.
Porque o amor de Cristo nos constrange a isso. E dizemos: olha, você que está afastado do Senhor Jesus Cristo, você precisa se reconciliar com Deus. É um apelo de representantes de Jesus que não tem capacidade de produzir a mudança de mente, a metanoia, mas que conhecem aquele que pode realizar esse feito. Os embaixadores do rei não são Deus, mas o representam. E o que estamos apresentando aqui é um caminho de reconciliação entre o homem e Deus. E o nome desse caminho é Jesus. Porque este nome sobre todo nome, o nome de Jesus, é que nós temos livre acesso a Deus. Só Ele pode produzir salvação. Só Ele pode operar a mudança necessária na nossa vida. Se nós deixarmos por nossa própria conta, a gente não consegue. Se a gente imaginar que a gente consegue nos tornarmos pessoas melhores por nossa própria vontade, a gente não consegue. Mas a partir do momento em que eu abro mão da minha vida para viver a vida de Deus, Jesus vem e Ele faz a obra dele ao ser feita. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Eu quero concluir lendo o versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós devemos sempre nos lembrar dessas duas realidades espirituais distintas: salvos e não salvos. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. Essa é a palavra de Deus. Então não existe um meio termo, não existe espaço para dúvida. Então, hoje é dia de a gente tomar uma decisão sobre que lado está. É possível que você esteja cansado de viver uma vida afastada de Deus, mas hoje Ele falou ao seu coração, hoje você ouviu a sua voz dizendo: vem se reconciliar comigo. E quem faz esse apelo é aquele que se entregou sua própria vida por sacrifício, em sacrifício para pagar o preço pelo meu e pelo teu pecado. Isso não é uma intimação, mas é um chamado, uma convocação. Ele espera que você, constrangido pelo amor, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, vem e faz morada em mim. No capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu ouvi um tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de mudarmos a nossa direção. Hoje é noite de mudarmos a maneira como pensamos. Hoje é noite de
renovarmos votos com o Senhor. Hoje é a noite de nos prostrarmos diante de Deus, permitir que Ele nos tome por inteiro, porque não é possível nós estarmos na dúvida, não é possível estarmos em cima do muro, não é possível nós andarmos uma vida que um momento agrada a Deus e no outro desagrada. A gente precisa se entregar por inteiro. Curva a cabeça por um instante, fale com Deus e veja se há em você algo que nessa noite precisa ser mudado, transformado. Deixe que o Espírito Santo fale no teu coração. Enquanto cantarmos, se você desejar, você pode vir à frente. Dependendo da decisão que você tomou nesta noite, reconciliação, se colocar diante de Deus, ou de entregar sua vida mesmo. Se você desejar, você pode sair do seu lugar e vir até aqui, nós vamos orar juntos. Me
obrigado, Deus, porque independente daquilo que somos, Tu és Deus. Constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, ó Pai, nós temos sido capacitados a atuarmos no Teu reino, realizando a Tua obra, Deus, como embaixadores daquele que é o Rei dos Reis. Por isso também te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos ajude nesse processo, ó Deus, para que em nenhum momento possamos nos achar alguma coisa, ó Deus, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Deus, que não possamos enxergar as coisas com olhos humanos, falíveis, muitas vezes até com raiva, ó Deus, mas possamos olhar com os olhos da fé, os Teus olhos, ó Pai, um olhar de amor compassivo, ó Deus, de alguém disposto a fazer diferença neste mundo, ó Deus. Ó Pai, que nesse processo a gente venha realmente crescer, ter experiências com o Senhor, ó Deus, e que em tudo possamos mais uma vez lhe dar graças, ó Pai. Talvez algum irmão, irmã aqui nesta noite tenha tomado uma decisão, porque em algum momento o Senhor falou ao seu coração, Pai, seja qual for esta decisão tomada, o Senhor venha abençoar, ó Deus, porque foi tomada diante do Senhor. E o Senhor venha capacitar, ajudar, dar força, para que o Teu propósito seja cumprido, ó Deus, independente das nossas falhas. Venha e toma a nossa vida, ó Pai. Dá-nos uma semana muito positiva, ó Deus, no sentido de também termos a oportunidade de anunciarmos a Cristo Jesus às outras pessoas, exercendo esse ministério da reconciliação que hoje temos aqui através da Tua palavra, Deus. Não nos falte a oportunidade, que não percamos a oportunidade, Deus, mas que em todo o tempo possamos anunciar, e também fora do tempo possamos anunciar, ó Deus. Abençoa as nossas famílias, nossas atividades, trabalho, tudo, ó Deus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de sentar, gostaria de saber, alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Levante a sua mão aí para identificar. Temos 3, 4, 5 pessoas aqui, 6. Olha, eu quero presentear vocês ali na saída, tá bom? Eu quero dar um presente da nossa igreja a vocês. Então, ali na frente eu queria rapidamente cumprimentar vocês, agradecer pela visita, também presenteá-los. Todos aqueles que vêm à nossa igreja pela primeira vez recebem ali um presente da nossa igreja. Eu quero abençoar vocês. Antes de sair, abraço seu irmão aí ao lado. Desejo a ele também uma boa semana. Nós estamos encerrando o culto desta